Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafaela Guerra, sou diretora de Care Delivery da United Health. Tenho aqui o prazer de abrir essa mesa, que é uma mesa que vai discutir metodologias ágeis, o que são e como podem ser usadas para acelerar os negócios da saúde. Eu tenho aqui o imenso prazer, né, de trazer comigo o Dr. Carlos Sacomani. Carlos Sacomani é coordenador de tecnologia e inovação do AC Camargo Cancer Center e um dos nossos grandes CMIOs do mercado. Para quem não sabe, o CMIO é o médico que trabalha dentro da área de tecnologia. Assim como eu, que sou uma CMIO, o Sacomani também está dentro do nosso seleto grupo de poucos profissionais que têm aí as duas habilidades, conseguem falar tanto a língua do assistencial e do negócio, quanto a língua da tecnologia. Então, queria começar um pouquinho construindo o conceito do que é metodologia ágil, né? Muitas das pessoas que estão nos assistindo nunca ouviram falar nisso, né? Quando a gente fala em tecnologia, tem um livro muito bom chamado Projeto Fênix, que ele compara trabalho dentro de um setor de tecnologia com uma fábrica de produção de peças a partir de matéria-prima. Linhas de produção, famosas linhas de produção. Tipo linha de produção de carro. Você tem aquelas fábricas que as coisas vão passando na esteira e aí a matéria-prima ela vai virando partes, as partes vão virando, sei lá, um carro no final, aquilo vira um produto. E TI, por incrível que pareça, tem um paralelo muito direto, né, com isso. É bem parecido, pode parecer absurdo, mas o livro, inclusive, ele constrói o porquê disso. Só que a gente tem uma grande dificuldade dentro de TI. O trabalho ele é orquestrado e assim, a gente depende da relação entre as peças para formar um produto final, mas infelizmente a gente tem uma esteira invisível, porque eu não consigo ver o trabalho. Eu não consigo ver que ali está empilhando um monte de direções para falar assim, para a máquina da direção, porque eu consigo fazer 20 carros com o que está ali, está começando a tomar espaço do meu armazém. Vamos colocar mais foco aqui nas outras peças. Então, TI tem um grande desafio, que é o trabalho invisível. As nossas metodologias, elas são importantes, primeiro, para tornar o trabalho visível, e, em segundo lugar, para especificar aquilo que tem que ser desenvolvido. E aí, na década de, não sei, 60, 70, os primeiros frameworks de desenvolvimento, né, trouxeram uma técnica chamada waterfall, uma metodologia chamada waterfall, em que você especificava muito, muito, muito bem o que você quer desenvolver. Eu fazia uma grande lista de requisitos técnicos, uma grande quantidade de documentação. Aquele software, aquele produto passava por um grande período de desenvolvimento. Depois ele era testado e entregue. Qual é o problema do waterfall? Né? E quando foi que a gente percebeu que ele talvez não coubesse mais no mercado? O grande problema do waterfall é que você ficava 3, 4, 5 anos, muitas vezes, desenvolvendo um produto grande, e quando chegava perto da hora de entregar, às vezes aquilo até nem fazia mais sentido para o cliente. Então, tem até uma história que não é anedótica, ela é real, de um projeto na IBM que tinha gasto já 180 milhões de dólares, e quando chegava perto de testar, o pessoal falava, não, isso aqui não funciona, isso aqui, uma parte disso aqui já está obsoleta, a necessidade do negócio mudou. E a partir daí, né, surgiu, se eu não me engano, acho que na década de 90, o Manifesto Ágil, que quebrou um pouco essa metodologia de fazer tudo de uma vez com muita documentação, em ciclos de planejamento, desenvolvimento, teste e lançamento contínuos. Então, o ágil, na verdade, é uma metodologia em que você vai continuamente liberando features pequenas e funcionais para quem vai utilizar o produto. E aí, na nossa realidade, dentro de um hospital, dentro de uma clínica, como é que a gente aplica esse conceito, né? Ao invés de eu ter um setor de TI que está fazendo todo o trabalho sem envolver o negócio, sem envolver a área que vai utilizar aquele produto, entregando no final o template pronto, a parametrização pronto, o sistema pronto, eu envolvo o usuário em todas as etapas. Eu monto ali um time pequeno, os times de ágil, eles são times de até 2 pizzas, então são 6, 8 pessoas, e eu faço ciclos. O que eu vou atacar agora? O que esse time vai atacar agora nessas próximas 2 semanas, né? É muito comum a gente falar em sprints, que são períodos curtos de desenvolvimento ou entregas.
Então, dentro de 1, 2 semanas, o que eu vou entregar para o usuário? Ele tem que validar, testar e começar a utilizar. Deu certo? Eu parto para um próximo. Então, esse conceito de ágil, ele vem se difundindo muito agora no início dos anos 2000. Ele nasceu com a internet, a mudança que se tornou muito rápida do mercado, e a gente vem observando a lenta incorporação disso dentro das áreas de tecnologia da saúde. E aí eu queria passar a palavra para o Carlos agora, para o Sacomani, para que ele divida um pouco com a gente a experiência do AC Camargo. Se o AC Camargo hoje usa ágil, como é que você enxerga isso e como é que vocês têm encarado aí o ágil para a entrega dos desafios no dia a dia? Carlos, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui hoje com a gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Rafaela. Rafaela é uma grande incentivadora do meu trabalho e do trabalho do CMIOs. Ela levanta essa bandeira da existência desse profissional que é o link entre a área assistencial, a área médica, a enfermagem, etc., com a TI, com a tecnologia, né? Que vocês vão ver que esse profissional vai ser cada vez mais importante com a construção hoje que nós temos dos hospitais com todos os recursos digitais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vocês vão ver que há necessidade daquele profissional que entende os dois lados da moeda, que entende o lado da assistência, mas que também entende o lado da tecnologia e tem uma facilidade com relação à tecnologia. Só para me apresentar um pouquinho, eu sou atualmente o coordenador médico de inovação e tecnologia do AC Camargo, um cargo que foi criado em outubro de 2021, né? Então, para vocês verem, ele completa exatamente nesse mês 1 ano de existência. E antes disso, eu fui assessor médico de TI do AC Camargo, também um cargo criado há pouco tempo. Então, dentro da instituição, a gente entendeu a necessidade desse profissional há não mais do que 3, 4 anos, né? Hoje, eu diria para vocês que ninguém tem dúvida de que esse profissional faz todo sentido. Eu vou compartilhar um pouquinho a minha tela com vocês. Creio que vocês estão vendo a minha tela. Então, para eu conseguir atuar nessa área, eu tive que me especializar em algumas coisas. Eu sou urologista de formação, fiz meu mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e trabalho até hoje na assistência como urologista, mais de 16 anos de AC Camargo. Mas em um determinado momento eu passei a atuar um pouquinho mais com tecnologia da informação, e obviamente eu precisei fazer alguns cursos, precisei me especializar um pouquinho, e aí fiz algumas pós-graduações em Data Science, Machine Learning e outras coisas, e tenho 2 certificações hoje, né? Uma que é o CPTICS, que é a certificação profissional que a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde dá para o profissional que é especializado em TI, Comunicação em Saúde, e a outra que é a CARIMS, que é o certificado que a RIMS dá, que é a Health Information Medical System Management Society, que é a instituição internacional que discute muito informática em saúde, tecnologia, etc. Tudo isso eu estou falando para vocês porque hoje, se nós considerarmos um hospital ou uma instituição de saúde, nós temos 2 grandes softwares, duas grandes aplicações. E sem elas, eu diria para você que os hospitais hoje não conseguem funcionar. Uma delas é o prontuário eletrônico, que eu não gosto de chamar de prontuário eletrônico. Eu gosto de chamar de sistema de informação em saúde, porque ele é muito mais que um prontuário eletrônico. Ele não tem só a informação do paciente, ele tem hoje toda a questão do ERP, do Enterprise Resource Planning. Ele tem toda a questão financeira e administrativa do hospital por trás. Então, sem ele, eu não consigo gerar um faturamento, sem ele, eu não consigo enviar uma nota hoje para uma operadora de plano de saúde utilizando um arquivo XML, por exemplo, né? E é nele que está toda a informação dos pacientes que são tratados no hospital. Então, ela talvez seja a ferramenta principal, mas do lado dela tem uma outra ferramenta que também é fundamental hoje, que é o PACS, que é a ferramenta de arquivo de imagem da instituição, de arquivo de laudos da instituição. Então, sem essas 2 ferramentas, eu diria para você que nenhum hospital funciona hoje.
todos os outros softwares que existem, eles vão girar muito em torno dessas duas ferramentas. Eles vão necessitar se comunicar com essas ferramentas. E aí tem um conceitozinho que eu vou passar aqui um pouquinho por cima dele, mas porque ele é importante para nós entendermos hoje a TI na saúde, que é o conceito de interoperabilidade, né? Eu vou ter vários softwares trabalhando em conjunto, eles precisam se integrar, eles precisam se comunicar, conversar entre eles, passar informação de um para o outro, e mais do que isso, além desses softwares, eu tenho uma série de dispositivos, monitores cardíacos, e outros tantos dispositivos, como, por exemplo, dispositivos para coleta de glicemia, etc., que vão se comunicar também com esses softwares e que vão passar informação. E cada vez mais eu vou querer essa informação em tempo real, tá? Então, o conceito de interoperabilidade tem que ficar bastante claro para vocês, né? E a gente usa protocolos de comunicação para fazer essa integração entre os sistemas. E esse protocolo, talvez o mais famoso, são os protocolos da HL7, que é uma instituição não governamental que procura criar padrões de transmissão de dados em saúde. Basicamente é isso. Hoje, o protocolo mais, digamos, moderno é o FHIR, que é um protocolo que utiliza recursos de internet, muito mais ágil, fácil de você utilizar, e para onde nós estamos migrando, inclusive a Rede Nacional de Dados em Saúde do Ministério da Saúde utiliza o FHIR hoje como sua ferramenta de comunicação de dados. Para vocês verem a importância da Rede Nacional de Dados de Saúde e dessa troca de dados que ocorre dentro de uma instituição como a Camargo, mas também em nível nacional, quando você colhia um exame de Covid em qualquer posto de saúde, e esse exame de Covid precisava chegar para o Conect SUS e para você poder ter a sua carteirinha, seu certificado de vacinação, e para eu saber quantos foram vacinados naquela região, isso tudo passou pela Rede Nacional de Dados em Saúde, isso tudo passou por protocolos FHIR. Então, essa é a importância. Então, nós estamos caminhando para construir um ecossistema digital nos hospitais. Esses ecossistemas, eles têm a parte clínica, a parte financeira, a parte de suporte à decisão clínica, com o software de suporte à decisão clínica, wearables, que vão ser dispositivos que os pacientes vão utilizar. Existe agora até o conceito de invisibles, não só wearables, mas são sistemas que ficam, por exemplo, no ambiente, checando a frequência cardíaca do paciente sem que o paciente precise utilizar um dispositivo conectado a ele. Isso já é a próxima geração. Eu vou ter dados de mídia social, dados que vêm do meu CRM, dados que vêm de várias fontes que eu vou precisar utilizar até para a tomada de decisão. Então, esse grande ecossistema, ele vai ter que se conversar, ele vai ter que se interagir, ele vai ter que ser criado. Então, imagine você tentar criar um sistema como esse, com tamanha complexidade dentro de uma instituição de saúde. Quando nós falamos na construção de tudo isso, vem à mente um conceitozinho e um esquema que nós chamamos de Cunningham. Esse esquema, ele coloca os projetos de acordo com a sua complexidade. Você tem projetos óbvios ou simples, em que você sabe exatamente cada etapa daquele projeto e como você vai seguir cada etapa. Então, para isso, eu posso fazer uma construção de um projeto tradicional, sem grandes problemas, né? Com começo, meio e fim, com uma entrega já planejada, etc. Quando eu começo a ir para os processos mais complicados, complexos e caóticos, eu vou precisar ter estruturas, e aí a palavra mais correta é mais ágeis para a construção desses projetos. Eu vou ter que ver esse projeto com mais frequência. Eu vou ter que discutir mais esse projeto. Eu não vou poder esperar ter um resultado final, porque talvez, se eu esperar o resultado final, seja isso que a Rafaela falou. Não me interessa. Não está de acordo com aquilo que eu quero para a minha instituição. Não está de acordo para o desenvolvimento daquele produto, ou daquela implantação, ou daquele desenvolvimento daquele projeto que eu tive. Então, à medida que eu saio do simples e vou para o caótico, eu vou introduzindo as metodologias ágeis, e é o que falou aqui a Rafaela. Isso é como hoje a gente trabalha muito dentro do ambiente de TI, do ambiente de tecnologia, do ambiente de inovação, e eu diria para você no ambiente de gestão. Gestão hoje moderna usa muito metodologia ágil. Tem várias, e acho que aqui não é o
o momento de nós falarmos como é que elas funcionam, mas existem várias, e hoje, na verdade, a junção de muitas delas cria uma metodologia ágil que você vai poder utilizar na sua instituição. Mas eu diria para vocês que qualquer implantação de qualquer software, desenvolvimento de qualquer software dentro de uma instituição de saúde, ele vai seguir um caminho que, no mínimo, é complicado, quiçá caótico. Então, por isso que a gente tem que sair da caixinha e falar, não dá para fazer isso com um projeto tradicional, com início, meio e fim, e conversando pouco, inclusive com os usuários e com as pessoas que fazem parte do operacional. Aqui nós tivemos uma experiência que foi a implantação do TASI HTML5. Rafaela participou uma parte dessa questão, e aqui eu coloco uma coisa importante. Quando eu implanto um prontuário eletrônico no hospital, eu estou implantando o principal sistema operacional do hospital. Então, em outras palavras, eu estou falando assim, para tudo, vamos colocar um sistema novo. Se eu tivesse numa linha de produção, eu ia quase que parar a linha de produção para colocar uma nova tecnologia e fazer a linha de produção voltar ao seguinte. Então, para o projeto de implantação de um sistema de informação em saúde, de um prontuário eletrônico, ele é extremamente complexo, porque eu tenho que pensar em tudo que vai dar certo, tudo que pode dar errado. Eu tenho que fazer um mapa de risco, eu tenho que entender o impacto em cada área assistencial que eu vou ter, eu tenho que criar plano de contingência, eu tenho que ter vários times atuando e vários times que vão ter que se conversar entre si, times que vão ter que trabalhar para desenvolver áreas específicas. Então, vocês imaginem a complexidade de um projeto como esse. Então, para que essas áreas todas conversem bem, talvez a melhor maneira de eu implantar esses prontuários hoje seja utilizando metodologias ágeis, com squads menores, depois juntando em squads maiores, e esses squads conversando entre si e sempre revisitando a evolução do projeto até que eu tenha a resposta final, que é a implantação do prontuário eletrônico. Tá? Eu diria para vocês que a gente passou aqui no AC Camargo por um sofrimento nessa troca de prontuário eletrônico, porque talvez nós tivéssemos entendido que o projeto era mais simples do que, na verdade, ele era. Né? Mas hoje eu diria para vocês que se nós fizéssemos essa implantação hoje, nós faremos completamente diferente. Completamente diferente, numa estrutura muito mais ágil, com uma TI muito mais robusta. E aí tem uma questão também, que é a questão de como é a TI moderna hoje. A TI moderna hoje não é a TI helpdesk, não é a TI chamado, não é a TI que vai lá e resolve o probleminha do seu computador, não. É uma TI bimodal, que trabalha tanto no operacional como no desenvolvimento de projetos e desenvolvimento até de soluções dentro do próprio ambiente. Soluções próprias, muitas vezes, ou mesmo que eu tenha soluções compradas, eu tenho que customizar essas soluções para uso na minha instituição. Cada instituição é diferente, cada instituição tem as suas necessidades diferentes. Então, a TI de hoje ela não é a TI de 10, 15 anos atrás. Né? E eu diria para vocês que dentro do ambiente hospitalar é o ambiente que mais tarde agregou essa TI moderna. Né? Por quê? Porque é agora que nós estamos na real transformação digital do ambiente de saúde. E agora que nós vemos a necessidade da TI como grande facilitador. Quando eu falo em transformação digital não é algo da TI, é algo que permeia a instituição como um todo. Né? Mas a TI é o grande facilitador, sem dúvida nenhuma. E aí, a metodologia ágil, nesse ambiente, com, por exemplo, utilizando um Kanban como esse aqui, né? Esse aqui foi retirado do Trello. O Trello é uma ferramenta de metodologia ágil bastante conhecida e que consegue, inclusive, integrar equipes que estejam em lugares diferentes. Né? Ela existe para eu conseguir organizar as tarefas, saber como é que está o andamento de cada tarefa, quem que é o dono de cada tarefa, o que eu vou cobrar de cada um, tá certo? O que eu consigo falar assim, bom, isso aqui eu já resolvi, passa para a próxima fase. Né? Então, ela realmente nos dá uma visão completa do que está acontecendo. Eu consigo ver o que eu estou fazendo, o que a outra parte do meu time está fazendo, ou o que o outro time está fazendo, e ver se a minha ação está conseguindo integrar com os outros e se ela está no momento correto. Quando a gente fala em metodologia ágil, a gente tem uma palavra muito interessante chamada de sprint, quer dizer, toda semana tem um sprint.
O sprint, na verdade, é para ver qual é a situação atual do desenvolvimento daquele projeto e se as pessoas que foram responsáveis por cada tarefa realmente cumpriram aquela tarefa. E se elas não cumpriram, por que elas não cumpriram e o que eu posso fazer para ajudar? E aí também cai aquela questão da hierarquia. Não existe uma pessoa que manda e fala, faça isso ou faça aquilo. Na verdade, a discussão é muito mais democrática dentro do grupo. O grupo discute e um ajuda o outro na implantação de cada etapa. Isso que é a metodologia ágil. Em 2019, como eu falei para vocês, nós implantamos o TASIC. Começamos em 2018, a implantação foi em 2019 do TASIC HTML5. Nós acabamos utilizando a metodologia ágil tarde. Na verdade, nós introduzimos a metodologia ágil quando nós precisávamos corrigir vários problemas do prontuário eletrônico. Nós tínhamos o apoio de médicos, da assistência, de uma consultoria que a Rafaela participou, inclusive, e nós precisávamos melhorar a ferramenta para que ela ficasse de acordo com o que a instituição precisava. Eu diria para vocês que até hoje nós fazemos isso, mas óbvio que todo prontuário eletrônico ele é evolutivo, é dinâmico. Pensar que eu vou ter um prontuário eletrônico que eu finalizo hoje e amanhã ele está prontinho e nunca mais vou mexer, isso é completamente ingênuo, né? O prontuário é sempre dinâmico, né? Aí nós fazemos reuniões semanais, nós discutíamos entre a TI e os médicos, eu precisava ter as tarefas da TI, a tarefa dos médicos, a tarefa do pessoal de apoio, eu tinha que corrigir problemas e implementação de melhorias. E aqui a metodologia ágil foi fundamental para a gente conseguir caminhar e corrigir vários dos problemas e introduzir várias das melhorias, né? Eu lembro muito bem de reuniões que eu estava com a Rafaela e outras pessoas do grupo, que nós tínhamos uma tela gigante, cheia daqueles cards que você viram no slide anterior, com um monte de tarefa para fazer e a gente ia baixando. Essa tarefa foi feita, isso já foi, agora passa para o próximo passo, vamos lá, né? E com isso nós conseguimos evoluir e nós continuamos fazendo isso por muito tempo, continuamos fazendo isso até hoje, quando nós tentamos fazer algum projeto de melhoria dentro da instituição. Quando eu estou falando de uma implantação de um prontuário eletrônico, eu posso ter vários modelos, mas a metodologia ágil cabe em todos eles. Eu posso ter um modelo Big Bang, que é aquele modelo em que eu vou simplesmente virar a chave num determinado dia e colocar o sistema novo no dia seguinte funcionando integralmente. Sai de um para outro. Imaginem o quanto eu tenho que estressar, o quanto eu tenho que discutir, o quanto que eu tenho que preparar, porque em um determinado dia eu vou virar a chave. Então, isso é um projeto que talvez não dure nem um ano, talvez dure 2 anos, para eu preparar todo o ambiente, todas as equipes, mapear todos os riscos, fazer todos os planos de contingência, pensar, repensar, estressar, testar e treinar as pessoas, tá certo? Para que num determinado dia eu faça a mudança de chave. E além depois disso, eu ainda tenho que entender que durante um período eu ainda vou ter que fazer correções no sistema. Então, para isso, a metodologia ágil é sensacional, porque ela consegue fazer com que eu consiga evoluir nesse projeto e depois monitorar esse projeto pelo tempo necessário até que as coisas se estabilizem. Dizem que você precisa de mais 3 ou 4 meses depois da implantação para estabilizar um prontuário eletrônico, às vezes você precisa mais do que isso, né? Você tem do outro lado o rollout, em que você vai implantando por módulos ou por etapas, ou faseado, como nós gostamos de falar, né? Pode ser faseado por determinadas áreas, o back-office primeiro, depois eu vou fazer a parte assistencial tal, ou até por setores, né? Aqui o grande problema é que muitas vezes eu tenho que trabalhar com 2 sistemas ao mesmo tempo, e isso é uma complexidade, mas, de novo, aqui, para eu conseguir fazer um rollout, para eu entender que as coisas estão evoluindo e que eu estou realmente melhorando a ponto de chegar um dia em que eu vou conseguir estar com todo o sistema implantado, eu preciso também de um acompanhamento ágil, né? É, de novo, um ambiente complexo para se implantar um projeto. No meio disso tem o Small Bang, que é um Big Bang, mas por unidades, por exemplo. Eu posso pegar uma unidade, implantar numa, ver o que acontece, aprender algumas coisas com essa unidade, e na próxima que eu implantar, eu implanto melhor, né? Pode ser um modelo para quem tem múltiplas unidades de implantação, isso pode acontecer, são Big Bangs isolados, digamos assim, né? A gente pode pensar dessa forma. Mas vocês viram
que nenhuma dessas implantações são implantações simples, em que eu tenho, olha, eu vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, né? E aí eu entrego. Pode ser que eu tenha produtos intermediários e que eu tenho que melhorar e voltar e falar, esse aqui não ficou bom, volta, vamos melhorar um pouquinho mais para frente na implantação. E se eu for colocar todos aqueles softwares implantados, então eu implantei o prontuário eletrônico, está ótimo, eu tenho um PAX, mas agora eu quero implantar um sistema de suporte de decisão clínica, eu quero implantar um sistema para dar auxílio ao meu anestesista, eu quero implantar um Process Mining, que é um sistema de acompanhamento de processos, né? Eu quero implantar um novo software para a gestão da minha UTI, eu quero implantar um CRM melhor, eu quero que esse CRM se comunique com o meu prontuário eletrônico, eu quero acompanhar a jornada do paciente. Para eu implantar todos esses softwares, são todos produtos para uso da própria instituição. E esses produtos precisam ser efetivos e trazer resultados. Então, para isso, de novo, a metodologia ágil serve bastante, porque ela consegue fazer com que eu entregue a implantação de tudo isso e de uma maneira bastante rápida e de uma maneira que eu consiga interagir com os softwares que já existem no hospital. Tá? E se eu considerar que eu vou fazer isso daqui para frente cada vez mais, porque cada vez mais eu vou ter novas soluções surgindo. Eu tenho uma dor aqui, o nome dor é muito bonito, né? Hoje é o nome da moda para problemas. Qual é a dor que você tem? Então, os problemas que nós temos no hospital vão surgir soluções, eu preciso desenvolver aquelas soluções e trazer algumas desenvolvidas internamente, outras eu vou trazer, mas eu vou precisar customizar para a minha instituição, e para isso a metodologia ágil é fundamental. Hoje, aqui no AC Camargo, eu vou ter que... Eu tive que suprimir algumas coisas aqui por uma questão de compliance, mas só para vocês entenderem como é que funciona, nós temos uma superintendência de inovação e transformação digital. Essa superintendência, a função dela é fazer com que a gente possa evoluir no sentido de recursos digitais dentro da instituição, mas também evoluir com produtos que a instituição vai ter para trabalhar na área de oncologia, que é o nosso core, né? Dentro dessa estrutura, tem o meu cargo, que é o coordenador médico de inovação e tecnologia, que, como eu falei para vocês, eu faço o link com a área assistencial. Para isso, eu utilizo muito da metodologia ágil. E eu tenho algumas questões dessa metodologia ágil. Por exemplo, nós temos uma figura na metodologia ágil que é o Product Owner, é o dono do produto. É a pessoa que fala, eu preciso disso. É a pessoa que na verdade, para quem aquela solução está sendo desenhada. Então, dentro de uma instituição como a AC Camargo, eu tenho que ter uma noção que sempre que eu vou colocar uma solução, eu tenho que ter um dono desse projeto, uma pessoa para quem eu vou utilizar na área operacional. Então, por exemplo, se eu vou colocar esse software para uma gestão de UTI, eu preciso que a direção da UTI, que a coordenação da UTI, seja o Product Owner, porque ele que vai utilizar esse software. Ele que vai ter que juntar comigo e falar, isso está bom, isso não está bom. Tá certo? Eu vou ter que ter um sponsor, vou ter que ter alguém que vai ser o responsável para desenvolver aquele projeto para aquele Product Owner. E eu vou ter que ter um Scrum Master, que é para juntar a equipe, juntar o time, os desenvolvedores, as pessoas que vão participar daquele projeto, para que a gente consiga acompanhar cada fase. E esse Scrum Master, ele não é hierárquico, mas ele é a pessoa que tenta trazer algum grau de organização para tudo isso. Tá bom? Então, é essa concepção que nós temos hoje na implantação de um projeto aqui dentro. Quem é o dono? Quem é a pessoa que vai responder pelo projeto? Quem é a pessoa que vai coordenar o projeto? E quem são as pessoas que vão trabalhar? E esses times são multifacetados. Então, é um time, por exemplo, que tem TI, tem operação, pode ter gente do administrativo junto, pode ter gente com diferentes habilidades e com diferentes conhecimentos e até com diferentes conceitos sobre as coisas. E a gente tem que unir essas pessoas. Tenta unir isso fazendo um projeto linear. Quase que impossível. São muitas discussões, muitas facetas a serem analisadas. Existe literatura para falar do uso de metodologia ágil dentro de uma estrutura hospitalar? Existe.
algumas coisas foram publicadas. Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Esse aqui é um. Essa publicação foi feita em 2019. E o que ele falou? Que há pouca literatura disponível sobre o uso da metodologia ágil na implementação de recursos de TI na área de saúde. E que é necessário entender um pouco melhor o papel dessas metodologias ágeis. Esse estudo botou um banho de água fria, falou assim, na verdade eu não tenho nenhuma evidência clara de que a metodologia ágil vai conseguir implantar melhor soluções de TI ou soluções digitais ou produtos dentro da área de saúde. Mas também não diz que não é uma boa metodologia. O importante é que ele não conseguiu concluir. Mas existe um estudo que é um pouco mais antigo, de 2016, que mostrou justamente o contrário, que para você conseguir ter, por exemplo, um prontuário eletrônico bem implantado, a metodologia ágil ela é fundamental para que isso ocorra. Né? Então, apesar das discussões que existem, se você olhar para a maioria dos grandes serviços de saúde que têm TIs altamente ativas e bimodais, elas utilizam com certeza a metodologia ágil. Eu diria para vocês que as gestões modernas hoje, dentro da área de saúde, utilizam muito da metodologia ágil. E aqui é um pouquinho do modelo que a gente acabou de falar, com esse modelo que tem um backlog. O backlog quer dizer o que eu preciso fazer, ou o que eu já fiz eventualmente. Organizar esse backlog, depois eu vou ter que fazer os sprints, os planejamentos disso. Tem sprints de uma semana e sprints um pouquinho mais longos, que vão ver coisas maiores. Eu vou ter que me reunir de tempos em tempos junto com o Scrum Master para ver como é que está a evolução, até que eu chegue num produto. E talvez eu tenha vários subprodutos antes de chegar no produto final. E esses subprodutos acabem sendo modificados o tempo todo. Pode ser que o produto A fale assim, não, tá bom, mas podia estar bem melhor se eu mexesse nisso e naquilo. Tá certo? O importante é que quando a gente faz isso, a gente está o tempo todo... a gente não está esperando para entregar uma coisa, a gente está entregando o tempo todo. E esse é um conceito que tem que ficar na cabeça de vocês. Eu faço várias entregas. Não adianta nada eu fazer um projeto lindo, maravilhoso, demorar para entregar e não entregar nada. É melhor fazer pequenas entregas e essas entregas forem adequadas do que eu fazer uma entrega única que não funciona. E integração entre os times, como eu falei, é fundamental, porque cada vez mais uma estrutura hospitalar como a nossa, a gente tem times com diferentes habilidades. Né? E toda essa arquitetura, todos esses times, todas essas habilidades, essas competências, vão ter que se unir para que aquilo dê certo. O AC Camargo, assim como todos os hospitais, são estruturas tradicionais, criadas em momentos diferentes. Um momento em que nós não tínhamos essa agilidade toda, em que cada passo era pensado mais uma vez, pensado outra vez, aí pensa mais um pouquinho para eventualmente você resolver utilizar aquilo, coisa que hoje não dá para fazer isso. Se eu ficar esperando muito tempo, alguém já vai pensar por mim e vai entregar um produto mais rapidamente do que eu. Tá bom? Então, são estruturas tradicionais, são estruturas que se preocupam com orçamento, são estruturas que se preocupam com pagamento de funcionário. São estruturas que se perguntam em abrir todo dia e fechar. Ou, quer dizer, não fecha, na verdade, mas abrir todo dia. Atender paciente, no nosso caso. Não pode parar de atender paciente. Em outras palavras, quando eu implanto um prontuário eletrônico, um PACS, alguma coisa, trocar a roda com o carro andando. Não dá para parar. Não dá para falar, pessoal, é o seguinte, o próximo ano inteiro, nós vamos parar o hospital. Nós voltamos daqui a um ano, tá? Pessoal, quando estiver tudo bonitinho, a gente volta. Não é assim que funciona. Né? Então, isso é um grande desafio para nós. Né? Como é que eu vou fazer as coisas com o hospital continuando funcionando e sem poder errar, e sem poder falhar, e sem poder deixar de atender o paciente corretamente, e sem poder, e considerando a segurança como um quesito fundamental. E aí eu trago para vocês um pouquinho de um conceito que eu gosto muito, que é o conceito desse livro aqui. O Eric Ries hoje ele tem 2 best-sellers, o Startup Enxuta e o Estilo Startup. A Startup Enxuta
surgiu com o Eric Rice para a tentativa de entender que as startups precisam ter uma organização e uma gestão. Se você olhar, você vai ver que mais de 70% das startups criadas, elas não vão para frente, tá bom? Porque, além de tudo, eu tenho que pensar em sustentabilidade. E porque, além de tudo, muitas vezes uma startup começa com 5 funcionários, ela rapidamente fica com 35 funcionários e aí ela começa a ter questões que são de empresas grandes, tá bom? Com pessoas que não estavam acostumadas a gerir uma empresa grande. E, às vezes, trazendo pessoas de empresa grande para conseguir gerar uma empresa pequena e aí tendo algumas dos vícios de empresa grande, tá bom? Então, a startup enxuta veio para você entender como você vai criar para a sua startup ser sustentável. O estilo startup é diferente. É para falar o seguinte, tá bom, eu quero inovar, eu quero trazer novas tecnologias, eu quero criar um ambiente digital, eu quero trazer novos produtos, eu quero fazer inovação incremental, radical, disruptiva. Incremental é aquela que eu evoluo um produto que eu já tenho. A radical é aquilo que eu faço, aquilo que eu já estou fazendo, mas de maneira diferente. E a disruptiva é quando eu faço uma coisa completamente nova. Né? Vamos só trazer isso aqui um pouquinho para a realidade. Hoje, quando a Apple traz o iPhone 14 no lugar do 13, ela faz inovação incremental. Né? Eu acho que uma inovação incremental fraca, mas faz inovação incremental. Lá atrás, quando o Steve Jobs resolveu criar o iPhone e falou para todo mundo que ia ser um negócio de tela grande com aplicativo que você tinha que baixar, naquela época todo mundo tinha um celular pequenininho que tinha um joguinho de cobra e que a gente mal conseguia, e que a gente queria colocar dentro do bolso. E ninguém pensava em ter aplicativo, em abrir uma telinha, em fazer tudo que você faz hoje dentro do computador, até navegar na internet. Né? Ele foi disruptivo naquela época e falou, vou criar uma coisa nova. E criou, e hoje todo mundo copia ter aplicativo. Né? Hoje ninguém mais quer um celular pequenininho que só faça ligação. Né? Aliás, ligação ninguém mais faz. Minhas filhas, uma tem 16, uma 19, se eu conseguir fazer elas falar no telefone comigo, eu ganho o meu dia. O que eu consigo falar é 2 emojis no WhatsApp. Né? É isso que eu consigo no dia. Bom, mas enfim, ele foi disruptivo lá atrás. Agora, se eu quero inovar dentro de uma instituição tradicional, como é que eu vou conseguir fazer isso? Com uma instituição que pensa em orçamento, que odeia risco, né? Como é que eu vou arriscar numa instituição como essa? E aí esse livro traz um pouquinho sobre isso, que é você criar o que ele chama de unidades atômicas de startup. Quer dizer, dentro da instituição, eu vou ter a instituição trabalhando normalmente, como sempre, mas grupos que trabalham como se fossem startups. E esses grupos vão ter que usar a metodologia ágil e esses grupos vão ter que entregar os meus MVPs, Minimum Viable Products. São os produtos que eu vou acabar criando para inovar, com a chance de errar, com a chance de ter fracasso, de ter que voltar para a prancheta e fazer tudo de novo. Tá? Então, entendam que isso aqui é quase como o desenvolvimento de um software. E aí cabe a metodologia ágil que nasceu como? Nasceu lá atrás para desenvolvimento de software. Então, se eu pensar num hospital inovador hoje, e é, por exemplo, o que o AC Camargo quer ser hoje, eu preciso pensar numa estrutura em que a inovação permeie, em que eu tenha núcleos, que eu tenha células, em que essas pessoas possam ter a liberdade de criar, trazer alguma coisa nova que eu vou testar, é o meu MVP. Então, de novo, MVP é entrega rápida. É falar, isso aqui não está pronto não, hein? Mas isso aqui já dá para usar, vamos usar para ver se funciona, e aí voltar depois e falar, funciona, nisso aqui funciona, nisso precisa melhorar. E assim vai evoluindo. Então, de novo aqui, o nosso programa de utilizar um Scrum, por exemplo, funciona numa situação como essa. Só para a gente lembrar o que é metodologia ágil, eu trouxe aqui a página do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil é de 2001, fevereiro de 2001. Né? E o site na internet dele é uma coisa assim de 2001. É uma tela. Né? Sem 2 telas, na verdade. E o que ele fala? Indivíduos e interações entre eles, mais que processos e ferramentas. Quer dizer, é muito mais importante eu entender como que aquela minha solução está funcionando, como é que ela interage com os indivíduos, como os indivíduos interagem entre elas, do que eu criar um processo estanque naquele momento.
né? Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Então, em vez de eu ter um livro que fala toda a documentação daquele software, é melhor ter ele funcionando e testando ele do que eu ter uma documentação muito extensiva sobre ele. Depois eu até posso construir essa documentação. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Isso aqui é fundamental. Se eu não pensar no cliente, no usuário final, eu não desenvolvo software nenhum, eu não desenvolvo produto nenhum. Num hospital, eu não desenvolvo nada novo para meus clientes principais. Médicos, pacientes, enfermeiros, etc. Tá bom? E eu tenho que responder a mudanças, mas seguir um plano. Isso é metodologia ágil na sua essência. Eu tenho um plano na minha cabeça, que é um plano que pode mudar, mas é um plano. Mas esse plano ele é passível de responder a mudanças rapidamente. E aí, com isso, eu vou conseguir entregar um produto realmente interessante. E aí nós podemos utilizar estruturas como as estruturas de squads, né, que é dividir isso em grupos de pessoas com várias habilidades que vão juntar e fazer o desenvolvimento disso. Esses squads têm essas figuras que eu já falei aqui, o Product Owner, os desenvolvedores, o Scrum Master, etc., que vão acabar criando essa estrutura de desenvolvimento de produtos dentro da instituição, né? Então, essa estrutura de squads, a gente já utilizou o squad aqui para planejamento estratégico. Hoje a gente não chama o squad de squad, a gente chama de grupo de trabalho, mas no fundo é um squad. Tá bom? Então, hoje eu tenho vários projetos de planejamento estratégico correndo na instituição, todos eles baseados em squads, né? Eu sou de 2 squads, e eu acabo interagindo com pessoas com várias funções. Eu não sou nem o Scrum Master, nem o Product Owner, nenhum deles. Na verdade, eu fui colocado como meio que um desenvolvedor coringa nos 2 projetos, né? Eu sou aquela pessoa que fica cutucando no meio do projeto e fala assim, escuta, mas e se eu fizer isso aqui não é melhor? Né? Essa é a minha função hoje dentro dos 2 projetos de planejamento estratégico que eu estou. Tem lá o dono do projeto, tem um sponsor, mas eu sou o cara que em cada reunião fala, isso aqui tá bom, mas podia ser melhor, hein, gente? E se eu mudar esse lado aqui? Eu sou a pessoa que fala que nunca está satisfeita nos 2 projetos. E talvez com isso eu consiga trazer um pouquinho do que nós precisamos dentro da instituição. E lembrando muito, então, que na construção do MVP, eu tenho que tentar quase que fazer um PDCA, né? PDCA é aquele conceito de eu planejo, eu executo, eu checo e eu atuo após eu checar se está dando certo ou não, né? Então, quando eu construo um MVP, eu construo aquele MVP, eu meço para ver se ele é bom, então eu tenho que ter indicador. Não adianta eu fazer uma metodologia ágil se eu também não criar os indicadores que são importantes para mim no final, né? Como é que eu sei que o resultado daquilo é bom? Se não tiver indicador, nunca vou saber que o resultado daquilo é bom. Eu tenho que ter indicador. Aí eu aprendo e eu falo, vou construir mais, vou construir um pouco diferente, vou mudar esse lado, vou mudar o outro. Tá bom? Basicamente é isso. Além de tudo isso, como eu tenho indicador, eu tenho que ter dado. Não dá para trabalhar sem dado. Eu preciso ter dado para entender se aquilo está chegando no que eu quero. Eu tenho que dar para saber entender o que eu tenho que mudar, se aquilo que eu mudei adequadamente. Então, dado é importante em todos os processos dentro de um hospital hoje, e em metodologia ágil isso não é diferente. Então, algumas mensagens para casa. Eu até não gosto muito desse termo take home message, né? Porque em casa a gente não fica pensando em trabalho, né? A gente tem que pensar em outras coisas. A gente tem que pensar em ser triatleta que nem a Rafaela, tem que pensar em ser crossfiteiro que nem eu, né? Em curtir família, etc. Mas vamos falar então de take office messages em vez de take home messages. Nós temos um novo mundo de ecossistema digital nas instituições de saúde, nós vamos ter que aprender a implantar esses sistemas. As TIs têm que ser ativas e modernas e facilitadoras. TI de chamado Helpdesk não funciona mais, né? Eu não sei se vocês viram, mas corre aí no Instagram um videozinho que é uma pseudo-entrevista da Marília Gabriela, um analista de TI, e ele reclama lá que a pior coisa que pode acontecer com ele no dia é o chamado faltando 1 minuto para fechar o expediente dele. A TI moderna não tem esse conceito, não deve ter mais esse conceito.
necessidade de respostas rápidas a problemas, como qualquer metodologia ágil, necessidade de desenvolvimento de soluções, os MVPs, soluções intermediárias, inclusive. Coleta de dados com indicadores é primordial. A metodologia ágil, então, ela age no apoio a tudo isso, e eu espero que essa minha breve apresentação tenha deixado claro o local dessas metodologias aqui no desenvolvimento de TI e negócios em saúde. Muito obrigado. Você liderou aí o tema com maestria. Acho que eu diria que foi dentro daquilo que eu esperava conhecendo você, mas você sempre me surpreende. Acho que a gente vai se encontrando com o passar dos anos e eu te vejo cada vez mais proficiente, mais versátil numa multitude aí de temas, então é sempre muito inspirador conversar com você. Você cobriu a maior parte das perguntas que eu tinha separado. Eu acho que sobrou uma pergunta para te fazer, e eu acho que isso vai casar muito bem com o nosso tempo. A gente ficou com 7 minutinhos aí só. E a pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que eu carrego sempre comigo. É um grande desafio que eu acho que o ágil traz para a gente. A principal vantagem do Waterfall é que eu sabia exatamente quanto o projeto ia custar. Eu fazia aquela lista de requisitos, eu virava para a empresa de desenvolvedores e falava quantas horas para desenvolver isso, isso, isso. Então, eu tinha lá o exato número de horas de desenvolvimento, o rate card de quanto aquele profissional vai custar para fazer o desenvolvimento. E, no final, eu conseguia chegar para o diretor, o CEO, né, a pessoa para quem eu sempre respondia, que é o dono do negócio, né, geralmente aí o CEO da rede de hospitais, e eu falava assim, olha, vamos fazer esse projeto aqui de implantação Stasi, ele vai custar exatamente tanto. Só que a realidade não é mais essa. A maioria dos projetos complexos, caóticos que a gente tem hoje, não são projetos que têm um custo dimensionável, porque a realidade muda, né? E é exatamente aquilo que a gente estava falando, você faz ciclos pequenos de interação, desenvolvimento, teste, entrega, novo desenvolvimento, teste, entrega. Aí você vê durante aquele processo que aquilo não faz mais sentido, você tem que voltar atrás e reconstruir aquele processo, aquela parametrização, aquele perfil, aquela integração. Então, como lidar com a imprevisibilidade de custos do ágil? Eu acho que essa pergunta não tem resposta, mas queria ouvir um pouquinho da tua experiência. A minha é dura. Eu acho que nunca a gente vai conseguir ter o custo pré-definido como a gente tem no Waterfall. Impossível isso. Possível. Quanto custa fazer isso? Não sei. Pode ser que eu fale assim, não sei. O que eu tenho que definir? Eu tenho que definir os limites, eu acho. É quase que um willingness to pay. Quanto você está disposto a pagar por isso? Tá bom? Ou quanto você está disposto a pagar por cada entrega que eu fizer. E aí a entrega é importante, porque quando eu entrego, aí eu entendo um pouquinho quanto custou aquela entrega e talvez eu consiga prever um pouquinho mais a próxima entrega. Prever um pouquinho mais. Aqui é o que a gente tinha comentado antes, aqui, por exemplo, OPEX é um pouco mais fácil de você trabalhar com isso, né? CAPEX é bem mais difícil, né? Porque eu tenho um capital quando eu falo CAPEX, eu tenho um capital para investir. Tá certo? Agora, aqui o que eu acho, Rafaela, que a gente tem que usar um pouquinho das ferramentas que a gente tem de análise de projeto de inovação, que é a viabilidade daquele projeto, tá bom? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, o que aquilo pode me trazer de volta? Qual é a taxa de retorno daquilo? Qual que vai ser o valor presente líquido daquilo? Então, é mais ou menos ter um pouquinho da cabeça de que aquilo não tem um custo, mas ele tem um investimento. Talvez a palavra certa seja isso, é o investimento. Quanto que eu posso investir, quanto que eu vou conseguir resgatar se aquele meu investimento der certo. Tá bom? O quanto ele vai gerar para mim. Eu acho que é muito mais essa conversa que você vai ter que ter com o gestor e com o conselho, por exemplo, do que falar em custo. E aí que mora o perigo. Porque numa instituição tradicional, você falar que você não sabe o custo, muitas vezes é você matar o projeto. Então, você precisa ter uma noção de limite. Algum limite você vai ter que falar assim, olha, eu acho que a gente vai ter esse range de investimento, tá bom? Dentro desse range, eu consigo te entregar alguma coisa.
Isso é que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. É bem mais difícil, com certeza. É verdade, mas a maioria dos projetos de tecnologia, a gente consegue trabalhar com premissas que permitem o cálculo do tiro do VPL e do ROI, e a gente também consegue trabalhar com cost avoidance, né? Eu vou colocar um software on-premise que está hoje no Exadata muito caro, vou colocar ele na nuvem. Eu sei quanto eu vou pagar para colocar ele na nuvem e eu sei que eu deixo de comprar um equipamento novo quando esse aqui depreciar. Então, Exatamente. Você consegue projetar para 5 anos quanto a mais ou a menos você vai gastar. Precisa só conseguir fazer a entrega, mas a ideia de trabalhar com range ela é legal. Ainda sinto isso duro no setor de saúde, né? As pessoas desconstruírem essa ideia do quanto custa e o prazo, né? Em quanto tempo vai ficar pronto, porque o prazo também é uma coisa que no ágil inexiste. No ágil você sabe a entrega da sprint, mas o tempo total até o término do projeto, e aí alguém vira para você e fala assim, então, Rafa, você vai fazer esse projeto, né? Vou fazer esse projeto. Quanto ele vai custar? Não sei. Quando ele termina? Também não sei. Como disse você agora, né? Muitas vezes isso é quase matar o projeto. Por isso você tem que fazer entregas pequenas durante o período todo, porque aí você consegue, inclusive, mostrar para a pessoa que está pagando a conta que você está entregando. E aí ela fica mais estimulada em, eventualmente, puxar mais a mão no bolso e falar, vou dar mais um pouquinho, vai. Com toda certeza, eu acho que a quebra em microentregas e a priorização dessas entregas, ela faz muito mais sentido. Pessoal, queria agradecer ao Carlos pela presença aqui hoje com a gente. Infelizmente, o Aleocídio 7 da DASA, ele não conseguiu estar com a gente, ele teve um problema pessoal e não conseguiu participar do evento, mas o Sacomani aí sabiamente ajustou a apresentação dele para cobrir o período total da discussão. Foi maravilhoso, Sacomani, muito obrigada pela contribuição. Eu fico muito feliz que essa sessão vai ficar gravada, vou pedir para o meu time depois para assistir, acho que tem conceitos muito legais aí que foram apresentados. Obrigada por ter vindo. Queria agradecer a todo mundo que está na audiência e nos assistindo, nossos milhares aí de colaboradores que eu sei que certamente ou estão assistindo a gente agora ou vão assistir depois. Muito obrigada, pessoal, e um bom dia para todo mundo. Vamos encerrando por aqui. Obrigada.